Ainda de acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE, 12% das mulheres vítimas de violência deixaram de realizar atividades no cotidiano em função desse tipo de violência. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a advogada doutora Júlia Nunes no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, vocês viram aí o relato da Nanda, um relato forte, né? Muito difícil para ela colocar, inclusive externar isso, ela chorou muito, tá? E eu estou aqui com a doutora Júlia Nunes, que está acompanhando de perto esse caso. Doutora Júlia, primeiro, boa tarde mais uma vez, tê-la aqui conosco, nos Explica Pra Gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa situação. Nós falamos até na semana passada, eu creio que foi na semana passada, isso, sobre a questão da violência psicológica. Perfeito. Né? A gente fala muito da física, porque é a que mais chama atenção, é o que deixa marcas, mas a psicológica, a emocional, a patrimonial, e tudo isso parece estar somado a essa situação da Nanda, é isso? Sem dúvida nenhuma. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. A Nanda era uma mulher muito forte, que se envolveu em um relacionamento achando que tinha alguém que amava e queria cuidar, porque o agressor nunca chega batendo e derrubando. O que faz a mulher ir para a delegacia hoje, infelizmente, ainda é a violência física, mas muitas mulheres que estão em casa são menosprezadas, são traídas, humilhadas e agredidas moral e verbalmente. Até que existiu a Lei Maria da Penha, 2006, não se falava em violência psicológica. É como se o sofrimento que causasse dentro daqui e daqui não fosse o suficiente para estar dentro do Código Penal. Mas, graças a Deus, a Lei Maria da Penha já veio e abraçou essa questão. E hoje nós podemos tipificar diversos crimes que a Nanda viveu. A Nanda conta do início do relacionamento que ela não poderia mais trabalhar como deveria. E aí vocês mostraram os dados, que é uma verdade absoluta. Toda mulher que passa por um estágio de violência, ela não tem como ter uma produção no seu trabalho como produzia sem a violência. A gente fez um estudo até numa cidade bem próxima daqui, que foi o Coruripe, e a gente descobriu que as mulheres que viviam violência psicológica se sentiam 70% menos eficazes durante o trabalho. Essa pesquisa foi dentro da AME. Por quê? Porque a gente queria entender o porquê você vive a violência psicológica e não consegue sair dela. Muito pelo contrário, você acaba se afastando dos seus amigos, do trabalho, de tudo, para poder modificar e se moldar a uma pessoa que não vai te valorizar, não vai te amar e não vai te respeitar. Foi o que aconteceu com a Nanda. Ela foi modificando, engordou mais de 15 quilos, deixou de ganhar muito dinheiro porque ela é uma influencer muito grande dentro do município dela. Então ela fazia parceria com a academia. Ela não poderia ir mais para a academia porque o dono da academia fazia parceria por ela. Não é porque ela era boa, Wilson. Era porque ele queria ter relações com ela, e relações só para usar. Não relações para manter, porque ninguém mais queria ela a não ser ele. E isso fez com que ela perdesse parcerias, fez com que ela engordasse, fez com que ela se afastasse do seu meio, tudo em prol do outro lado. Porque era assim, você não vai fazer porque ele só quer fazer isso para se aproveitar de você. Em contrapartida, eu te amo. Em contrapartida, eu estou aqui. Em contrapartida, eu posso fazer o que você quiser para que você seja feliz. Em alguns momentos, a Nanda cita, inclusive, de que ela mesma, às vezes, começou a perceber e achar que talvez ela fosse a culpada de tudo isso. Que, por exemplo, mesmo que ele errasse, ele atraía, ela flagrava, sabia que ele estava traindo, mas ao mesmo tempo ele conseguia convencê-la de uma forma em que ela achava que era culpada, porque estava grávida e não tinha relações também, tem isso? Perfeito. Ela contou e deixou bem claro que ela teve uma gestação muito conturbada. Ela engravidou do seu agressor, que ela conta, e aí durante a gravidez ela teve um descolamento de placenta. Então ela não podia ter relações sexuais. Nesse meio termo, ele começou a se envolver com outras mulheres e ela descobriu. Quando ela ia reclamar e reivindicar, ele falava que era uma necessidade dele como homem e que a culpa não era dele, era dela, que não poderia fornecer o que ele queria. E isso piorou, porque ela perdeu a criança. E essa criança que ela perdeu foi utilizada por diversas vezes para atingi-la como mãe. O que acontece com as mulheres que estão ouvindo a gente aqui em casa. Porque a mulher nem para ser mãe serve. Quando, na verdade, a Nanda é uma excelente mãe. Tem uma menininha hoje, já maiorzinha, se não me engano, de 4 ou 5 anos, que trata muito bem, que cuida, que ama, que zela, que é uma menina educada, inteligente. Por que ela não seria mãe de outra criança dessa mesma forma? Por quê? Então, nesse meio termo,
tudo que ela fazia, que era de discussão, ele trazia para ela o peso de uma família, que ele estava dando para ela uma família, porque ele amava a filha dela, que não era dele. E isso fazia com que a mulher permanecesse, porque se sentia mal. Como se dissesse, não, eu preciso manter e permanecer nisso, não por mim, mas pela minha família, pela minha filha. Se eu não fizer isso, eu sou uma pessoa ruim, eu sou culpada. Muito bem. Ó, vamos ver agora aqui os exemplos de violência psicológica que quase nunca são percebidas pelas vítimas, como nós falamos agora e relatamos o caso da Nanda aqui em questão. Vamos ver a cartela aqui, a doutora Júlia vai falando aqui, ó, a violência psicológica, entenda quais os sinais. As ameaças são as primeiras, né? Não são as primeiras, mas são as mais graves. Eles ameaçam tanto modificar com a pessoa, vou passar 3 dias fora de casa. Ameaçam não falar com você, como ameaça de morte, como ameaça como foi com a Nanda, de fazer uma live durante a madrugada para macular a imagem dela, porque ela trabalha com imagem, já que ela é blogueira. Então, as ameaças cada vez irão aumentando. Começa devagarzinho. Eles acham que ele te atrapalhando. Ele falava o seguinte, que olha, meia-noite eu vou acabar com a sua imagem, eu vou dizer que você é isso, é aquilo, outro e tal. Faltam 2 horas e não sei quantos minutos. Se você não se encontrar comigo, eu vou fazer a live e vou acabar com você. E acabar com você era moralmente, era a imagem dela, porque mais fisicamente, se ela não encontrasse, não teria como. Mas graças a Deus, ela não foi ao encontro, porque ela já sabia do que seria capaz, já que ele já tinha tentado matá-la. Inclusive num acidente de automóvel, né, também. Foi esse acidente que ela relata isso, a Nanda relata de um acidente, é isso, entre os dois? Ela foi para uma festa, durante a festa houve uma discussão dele com outra pessoa e aí ela decidiu ir embora. Ele foi junto, ela estava dirigindo, começou a discussão no momento em que ela disse que graças a Deus que a filha dela não estava mais na terra porque ela não merecia uma mãe daquela. E ela não aguentou isso e retrucou, devolveu que realmente a filha dela não merecia uns pais como aqueles, porque ela já se colocava como péssima pessoa. Foi nesse momento que ele tirou o cinto dela e puxou o volante. O carro capotou por 2 vezes. Graças a Deus, ela não teve absolutamente nada fisicamente, só psicologicamente. E pior, 1 semana depois, ele tentou o suicídio para que ela se sentisse culpada por não ter retornado ao relacionamento, que foi o que fez ela retornar. Então, constrangimentos são gigantescos, né? É um constrangimento de ter que estar rodeando sua casa, de estar procurando seus amigos, de frequentar os seus locais, de dizer para você o que você é, o que você não deixa de ser, de inventar histórias, constranger de todas as formas para poder atingir a sua moral e o seu psicológico. A humilhação, que é isso que nós estamos aqui relatando agora, né? Todo tipo de humilhação. Todo tipo de humilhação. Principalmente o você não serve para nada, é só eu te quero. Quando eu te encontrei, não foi o caso da Nanda, mas que é muito comum, é assim, eu te dei um nome. Existe muito. Eu te dei um nome, você era ninguém. Você é um ninguém, você não serve para nada. Humilha para que a mulher diminua, se sinta incapaz e permaneça naquele mundinho medíocre. Manipulação. A manipulação, a Nanda mostra perfeitamente, e tem áudios aí que comprovam, que era assim, eu vou mudar, eu sei que eu errei, mas eu vou mudar, porque você é a única pessoa capaz de fazer essa mudança em mim. Então, ele utilizava de vários artifícios para manipulá-la. Um exemplo que ela também conseguiu comprovar, que ela conta nas redes sociais, numa das discussões, ele começou a dizer que ia mandar, através de uma amiga, 1000 flores para ela, uma coisinha assim, um ramalhete do tamanho do mundo, para poder ela encontrar. Ela disse, não, eu não quero. E aí ele fez um vídeo, desesperado, chorando no vídeo. Não mostrava o rosto dele, mas mostrava, e ele mostrava o painel. Não, eu não ia fazer isso, eu só mandei comprar 5 rosas para pedir desculpa para cada amigo meu, para pedir desculpas a ela, porque eu a amo. Então, de uma forma, ele manipula todas as atitudes dela. Não só para que ela retorne para ele, mas também para que possa... Coloca ela com a sensação de culpa das coisas que acontecem com ele. Muito grande. Muito bem. Essa é a manipulação. Temos mais o isolamento. Proibir de estudar, viajar ou de falar com amigos e parentes. Isso é mais comum do que imagina e ela também relata. O que é que coloca? O isolamento, ele não chega para você e diz assim, você não vai mais se encontrar com sua amiga. Ele começa a dizer que ela é uma má influência, ele começa a contar que ela é uma pessoa que não quer o seu bem, porque ela tem inveja de você, porque ela não lhe merece e com isso vai isolando. Quando se trata de família, principalmente, eles utilizam coisas que ela contou para ele. Digamos, eu não tenho uma boa relação com meu irmão, então ele vai chegar no momento exato e vai dizer, o seu irmão não gosta de você,
você, o seu irmão não lhe respeita, ele usa o que eu tenho de pior para poder me afastar das pessoas, porque assim eu sou uma vítima, uma refém mais fácil de permanecer no relacionamento. Vigilância constante e a perseguição contumaz. Que graças a Deus se tornou crime agora, que é o stalking. Antigamente não existia, mas você ser vigiada através das suas redes sociais, você ser vigiada pessoalmente, tudo isso. Você está num canto, ele chega de imediato. Você vai para um local, ele manda alguém lhe filmar, lhe fotografar. Ele sempre está na porta da sua casa, se aproxima dos seus amigos de uma forma que constranja você. É crime, precisa ser denunciado e é muito comum como violência psicológica. Perfeito, muito bem. Tá, então esse mapa de várias tipificações e que cada uma delas aí acaba ficando uma situação complicadíssima, né? Muitas chantagens, né? A perseguição quanto mais e muito mais. Exploração também tem isso, né? Muito. Principalmente a exploração econômica, né? Coloca numa condição que você tem que fornecer algum benefício. E aí existe o estelionato afetivo, também muito comum. Eu utilizo de artifícios para manter você comigo, explorando o que você tem de melhor, seja o financeiro ou seja o seu emocional, da sua presença. Limitação do direito de ir e vir? Sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, ela permaneceu em Maceió para que pudesse ter resguardado a sua integridade física. Hoje, ela teme pela vida dela, como diversas mulheres. Então, você não tem o direito de fazer o que eu quero, de ir o que... Ela não tinha direito enquanto estava dentro da relação, quiçá agora que terminou, que tem medo realmente de ser vítima de violência física. E essa limitação do direito de ir e vir acaba indo com a ridicularização. Essa ridicularização, no caso da Nanda, aconteceu através das redes sociais, inclusive incentivada, apoiada e feita com amigos dele também, amigos e amigas, porque durante a live existia até uma menina que entrou dentro da live, o que me muito amedronta, porque não existe mulheres que, em vez de estar lutando juntos, estão falando ao contrário para ridicularizá-la, para colocar ela como se ela fosse uma má pessoa, como se ela fosse uma mulher promíscua, como se a roupa que ela veste ou o trabalho que ela faz não é digno de uma mulher direita, da qual ela é. Então, essa ridicularização foi muito utilizada em conjunto com outras pessoas que responderão também pelos crimes. Tirar a liberdade de crença. De repente, ela acredita em alguma coisa e ele tenta descredenciar isso, é? Mais do que imagina, principalmente nos interiores, não só de crença, como crença religiosa, como opinião política. No interior, muitas mulheres não podem se posicionar contra os maridos dentro da política, porque senão ele não presta. A crença religiosa é muito maior. Você se relaciona com ele, ele obriga você a entrar na igreja dele, ele obriga você ou a não crer no Deus que você crê, para que você entre nos moldes, que é o molde que ele pode lhe manipular. Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Nós falamos sobre isso a semana passada, né? Muito. Diminuir a luz, você falou até sobre aquele exemplo, né? Isso. Para fazer com que ela dissesse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu disse, não, a luz está boa, mas ele diminuía a luz e tal. Não é esse caso da Nanda, um caso exemplificado na semana passada. Mais do que isso. Às vezes você falou, ele disse, você está louca, você não falou isso. O que a gente viu é um caso muito comum, que é ele pensar que falou, ou já faz na maldade dizer, eu lhe contei que você não poderia ir. E ele diz, mas você não me disse nada, que não... mas eu lhe contei que você poderia ir. Então, ele conta coisas que não existiram, ou se você contou, ele tira coisas para que você se sinta, meu Deus, será que é mesmo? Ele fala com tanta convicção, com tanta firmeza, será que eu tô doida? Será que eu tô errada? Acontece demais, Wilson, infelizmente. Que coisa terrível, né? Muito bem, então tá aí então os sinais dessa violência psicológica. Nós vamos fazer o seguinte, nós temos pessoas que querem participar conosco e fazer perguntas para a doutora Júlia Nunes, tá? É muito importante, vamos abrir então espaço para os nossos telespectadores e telespectadoras também. Quem faz a pergunta para a doutora Júlia é a Luciana Martins, lá do bairro do Feitosa. Ela pergunta, doutora Júlia, como posso provar que estou sofrendo violência psicológica? Houve um tempo que era muito difícil. A palavra da vítima já vale muito. Mas comece a ser inteligente. Como? Contando. Quem é testemunha não é só quem vê o fato. Testemunha também é quem ouviu falar sobre o que aconteceu. Hoje nós temos um aplicativo na AME, que é só você baixar no nosso Instagram, tem lá o link para baixar, que você consegue gravar o que você está vivendo com a tela fechada. Grave conversas, printe o seu WhatsApp, conte às suas amigas e às pessoas que estão próximas, para que você possa, no futuro, mostrar, olha aqui, ele estava me chantageando, olha aqui, ele estava me ameaçando, olha aqui, ele está me manipulando. Tem como ser provado através das redes sociais. Muito bem, vamos lá, então vamos trazer então a segunda pergunta de pessoas que querem participar com a gente. A Silvana Silva, do bairro da Serraria. A doutora Júlia, ela pergunta o seguinte, existe alguma pena para violência psicológica? As pessoas pensam que não tem, não é?
Isso, pensa que não tem, mas existem sim. Já existe tipificação no Código Penal. Se você xinga a pessoa, se você comete um ato de injúria, é um crime. Se você persegue, você está cometendo um stalk, é crime também. Se você conta, você está me traindo com fulano e tal, conta o passo a passo, você também está cometendo um crime, que é a difamação. Então, todos esses crimes, quando praticados pelas redes sociais ou WhatsApp, têm a pena aumentada. Por quê? Porque se propaga de forma fácil. Houve o tempo que não se falava de violência psicológica. Além de falar hoje da violência psicológica e moral, você pode ter tanto a indenização na área civil, para que ele arque com todas as suas despesas dos seus tratamentos, porque é necessário que a mulher se trate, o seu psicológico, faça um acompanhamento psicológico, até psiquiátrico, porque psiquiatra não é para doido, é para mulheres inteligentes. Então, tudo isso tem como ser comprovado e você pode contar com a AME para a gente ajudar nas minúcias, comprovar e penalizá-lo criminalmente e civilmente também. Muito obrigado, doutora Júlia, mais uma vez aqui pela sua participação com a gente aqui. Agradeço, a gente vai estar de volta, o outro explica para a gente com assuntos importantes que você pode, inclusive, querer, pode até sugerir esses assuntos a serem debatidos aqui no Explica para a gente com a doutora Júlia Nunes. Doutora Júlia. Wilson, muito obrigada. Eu agradeço a você. Eu queria só tomar um pouquinho do seu tempo para dizer para as pessoas que estão lá, principalmente a população de Junqueiro, de Teotônio, que estão envolvidas, aproveite a oportunidade para acolher. Receber uma mensagem no seu WhatsApp que macula a imagem de uma pessoa, seja ela homem ou mulher, não transmita. Acabe dentro de você. Não julgue, ajude, porque ao julgar e ao propagar, você pode responder conjuntamente. Vamos fazer o caso de Nanda virar um exemplo dentro de Alagoas. Muito obrigada, Wilson. Eu que agradeço a você. Você é uma guerreira maravilhosa, fantástica, né? Enfim, olha, se você quiser entrar em contato também com a doutora Júlia Nunes, está aqui, ó, @JuliaNunes_mulher. Acessa ela. Se você está passando por alguma situação complicada, também acessa. Ela é solista, ela vai te ouvir com toda a segurança, com toda a tranquilidade e vai te orientar ao como você deve agir se você estiver em risco também, tá? Não se cale. Isso aqui é o mais importante. Doutora Júlia, beijo grande. Obrigada, Deus te abençoe. Muito obrigado. Até a próxima, tá bom?